Deus, tudo bem? Deixa eu arrumar aqui, pra vir pra cá. E aí, povo? Vocês estão bem? Tá tudo bem por aí? Vou ajustar aqui, deixa eu ver se tá bom. Ver se tá bom aqui, acho que tá bom sim. E aí, tá tudo bem por aí? Joia? Pai do Senhor Cassiane, ó, a Cassiane tá aí com a gente. Cassiane, a Cris, hoje tem participação da Cris de novo aí. Hoje foi meio corrido pra mim, não deu pra mim fazer uma arte aí, divulgar, mas quem tava na live ontem sabe que hoje a Cris tá aí com a gente, né? Hoje a Cris vai estar aí somando novamente com a gente. Aprendemos bastante ontem, né? Ontem a gente aprendeu bastante e a gente vai continuar aprendendo aqui sobre esse livro tão poderoso, esse livro tão maravilhoso que é o livro de Atos, né? O livro de Atos é um livro muito poderoso. Ó, a Tia Rô tá aí também, a Cris tá aí, Maria Célia também tá aí com a gente, né? Cassiane também. Então é isso aí, gente. Boa noite, Pai do Senhor a todos. É isso aí. Estamos tudo bem por aqui? Como é que tá aí, por aí? Tá tudo bem? Hoje a gente sabe, né? Foi bem corrido hoje. E a gente tá entrando agora, 10h30. Mas é porque é o único horário que tinha, né? E aí eu só engoli ali a comida e já tô tomando suco aqui. E Mas o nosso objetivo ele vai ser cumprido aqui em nome de Jesus. Né? Da gente passar aqui e... Ixi, eu nem coloquei título na live, ó. Esqueci. E aí, como é que tá por aí? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá, gente? Amanhã a nossa live é 8 horas, é um pouco mais cedo. E a gente sabe que segunda, terça, quarta é uns horários mais cedos. É um horário um pouco mais cedo. Né? Pra gente não ficar aqui prolongando. E também tem muita gente aí que gosta de assistir live, né? O áudio e a imagem tá top. Que bom, que bom. Bom demais. Né? Se a Cris já estiver por aí, quiser já chamar aí pra gente dar início. Vou aumentar aqui meu volume. Pra gente dar início aí. Né? Hoje é a conversão de Saulo. Né? Hoje a gente entrou aqui num lugar onde muitos queriam entrar, né? Saber como é que foi a conversão de Saulo. Saber como é que aconteceu, que o cara saiu de perseguidor e agora ele se tornou perseguido. Deixa eu fechar aqui a cortina, só um minutinho. O cara saiu de perseguidor e agora ele se torna perseguido, né? E nós vamos aprender um negócio bem interessante sobre essa história de Saulo aqui, tá bom? Um negócio bem interessante mesmo, que muita gente passa batido e não tem essa percepção, né? Então, eu quero trazer para vocês aí essa lógica aí de Paulo, tá bom? Vou chamar a Cris aqui. Vai estar junto com a gente aí. Vocês estão bem, né? Olha aí. Paz, povo. Pai do Vai Senhor, povo. ajustar aqui. É que apareceu para dar um oi aqui também. Olha o Oi, Dom aí. povo. Oi, Dom. Tudo Oi. bem? Uhum. Uhum. Já comeu? Já jantou? Já. Ah, então tá bom. Então tá. Engolimos a comida igual você. Eu engoli igual o meu. A comida tá bem aqui ainda. É, tá Tem que tomar, descendo ainda. tem que tomar um suco aqui pra ver se desce. Mas vai dar certo, Vai sim. né? Ó, ajuda aí, te ajuda aí. Luciana entrou também. Oi, Oi, te tia ajuda. Ju. Dá Oi, um oi tia pra tia Ju. Ju. Oi, tia Ju. Tia Ju é muito especial, né? Oi, E ela, pastor. Oi, pastor. É, Se tiver oi, assistindo. fico feliz Dai. que Oi, a Ju, pai. ela não conseguia participar das lives e ela ficou muito feliz de ontem ter Oi, participado pastor. com a Pastor, gente, É né? pega tia você. Rô. É a linda Dai, né? Se o pastor e a pastora estiver assistindo, oi.
Oi. Ai, Dom. Tá me Né? imitando, pastor Gil? É, velho, tá Oi? te dando um oi. Tá Tô me te dando. Pergunta se imitando? você estava imitando ele. Não, ele tá te dando um oi. Não, tô te dando um oi. Oi, bem grande. Ai, tu gosta, né, Dom? Não gosto. Bom demais. E aí, Cris? Você aprendeu muito hoje? Eu gosto demais, moço. Ela aprendeu muito ontem, agora ela vai aprender mais hoje. Mais um pouco, né, Dom? Na verdade, já aprendeu, né? Que vai falar. Cada dia a gente. É, cada dia a gente aprende mais um pouquinho, né? Cada dia é um. Agora, se ela participar, ela vai aprender mais ainda hoje e ontem, né? Com certeza. Cabeça. Sabe uma forma melhor, Dom, de participar? Quê? Sabe uma forma melhor ainda de participar e aprender? Qual? Perguntando. É, verdade. Nossa, Né? Então, nem se imaginava. alguém tiver já uma dúvida aí, se alguém quiser fazer uma pergunta aí, já manda logo sua pergunta. Dá o like Já aqui, ó. solta logo a pergunta. Já solta o like aí, né? Já tem um Liga celular, o claro, aqui para né? mandar para alguém. E vamos começar aí no capítulo 9. Vamos. Vamos aí. Pega uma cadeira e senta. Retrata a conversão de Saulo, né? Um cara que era religioso, um cara que era perseguidor se torna perseguido. Essa história é muito legal, né? E a Bíblia ela traz para a gente para relatar como que Saulo, um cara que era perseguidor, um cara fariseu, um cara que ninguém conseguia parar ele, né? Ninguém. Não tinha uma pessoa na terra que conseguia parar ele de jeito nenhum. Né? Aí, Somente falando do perseguidor, tem uma curiosidade. Eu fui anda. pesquisar. O nome Saulo, ele vem do grego de Saul. Saul? O significado Saulo é uma expressão grega do nome Saul. Saulo era da tribo de Benjamim e Saul também. Também. E Benjamim significa lobo ou lobo de Deus. E Saul foi um lobo no exército, né? Nas guerras. E ele foi um perseguidor que perseguiu Davi. E Saulo foi perseguidor de Cristo, que era filho de Davi. Meu Deus. A Legal. semelhança aí. Caraca, velho, que massa. Aí, ó, Poxa, Saulo foi perseguidor dos cristãos, e como Jesus disse, Saulo, Saulo, filho de Saul, por que persegues o filho de Davi? caraca, que top. Tá vendo Essa, aí? essa foi essa é a do like, já. Essa tem que dar um like Aí, aí. então, depois você faz. Aí a gente já vê, assim, já de início, a importância de conhecermos o significado de um nome. Exatamente. Então, agora eu Exatamente. estava consultando. Todos os meus dois, todos não, né? Porque parece que tem muitos, mas os meus dois filhos, eu perguntei, eu pesquisei antes de colocar o nome neles. A minha Alice é verdadeira, é amável. E engraçado que ela é. O que significa o nome dele? E o Dominique é o que pertence a Deus. Olha, que coisa linda. Né? O O Josué, Jesus. o Josué, sabe qual que é o nome do Josué? Sério. Yeshua. O significado dele é Yeshua, Olha né? só. Chua. Significa Jesus também. Aí não vai ser a influência desse nome nessa criança? Exatamente. Ele vai pegar, né? Ele Por isso vai que a gente pegar. tem. Pregar elas mais tempo. O povo diz que os evangélicos têm essa mania, né, de colocar os nomes bíblicos, né? E eu acho muito coerente para todo cristão, né? Colocar um nome bíblico ou então com um significado referenciando a Cristo ou referenciando a Deus, né? Mas essa de Saulo aí eu achei top. Essa de O salvo nome dele. muito boa Essa eu mesmo. achei top. Manda aí. Oi, gente. Mas essa de Seu áudio tá meio Oi, travado. Dai. Oi, linda Dai. Oi, Dai. Princesa. Oi, Dai, o Dom aqui. Oi, Dai, princesa. Manda. Tá Cris, contigo. O Manda falar Dom tá comigo. falando aqui. Oi, Dai, princesa. Tu é uma princesa. você é um príncipe, meu lindo.
Eu só queria ver o Josué. Depois você vê o Josué. Já já eu mostro, Já tá? No final eu trago ele. Depois que Ele ele vai tá estar ali dormindo. assistindo os desenhos dele. Senta ali, ele tá assistindo o desenho dele. Senta, senão você vai cair. Eu quero aparecer no vídeo. Depois você aparece. Né? É porque a Dani tá falando que o meu áudio tá bem estranho, né? Se o meu áudio estiver estranho aí com alguém, vocês me avisam, porque no celular dela parece que tá meio. Pra mim tá de boa. Também. Tá de boa, então deve ser. Mas se tiver aí, o Mas pessoal eu baixei comenta aqui, aí. é porque o meu também tava no máximo topando, aí eu acho que tava dando retorno. Pra todo mundo aí tá bom, será? Tá ótimo, tá ótimo. Cassiane disse que Ah, Tá tá bom. bom. Então deve ser Então, só aqui o só o Tá seu. bom. diferença. Dá uma aumentada lá, né? Então, olha aí, já começou com pérola, né? Igual a Cassiane falou aí. Já começou com Já pérola. joguei a pedra. Mas isso aí é muito interessante a gente saber. E eu, Não é? nossa, e faz muito Pesquisar a tempo. origem da pessoa, né? Do nome. Né? E depois você pesquisa o que significa Paulo, para a gente ver o que é Paulo também, né? Ó, a Maria aí tá dizendo que tá ruim pra ela. Tá ruim. Vamos ver se mais alguém fala, né? Se tá ruim, se tá bom. Porque se estiver ruim, a gente dá uma parada aqui, a gente continua, né? Beleza. Mas vamos ver aí o que ela tá aí. A Ju falou que lá tá bom. Gente, por muitas vezes, às vezes é a pessoa, o Wi-Fi de vocês, tá? Tenta ficar É um mesmo. pouco mais próximo do modem. É igual eu aqui. O lugar que eu tô aqui tá bem próximo ao modem, né? Eu queria estar do lado, mas está bem próximo. Então ele pega até melhor o sinal. Então, se você estiver muito distante do modem, você vai perdendo sinal. E aí, desculpa, gente. E aí você não consegue ver direito, né? Porque ele não vai conseguir carregar, tá? E a conexão com Deus é do mesmo jeito. A gente vai perdendo sinal quando a gente se afasta. É o Wi-Fi de Deus. É a pérola. Tudo. Tá? Eu Ó, queria ler um versículo aqui antes do 9, só a para a rocha. gente entrar na Tá? história aí de Saulo. Aí você lê o Que a versículo gente. e já responde essa pergunta aí da Cassiane. Uai, eu não tô vendo, não. Qual é? Para, Dom. Vendo aí, não? Não, Tá, então lê o apareceu versículo não. e pergunta. Tá, em Gálatas 1:15, fala o Ah, seguinte. eu vou falar. Que a gente pensa que o chamado de Paulo, de Saulo, no caso, começou ali quando caiu a capa, né? Igual a gente falou ontem, cai a capa de Estevão aos pés dele, ele tem o primeiro contato visual do evangelho, mesmo do cristianismo verdadeiro, né? Aham. Mas a chamada dele não começou aí. Que em Gálatas diz assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Glória a Então, Deus, ele Cristo. já era separado desde o ventre. Então, é só no longo da trajetória dele que eu acho que ele mudou um pouco o percurso, né? Que aí ele Ah, foi estudar para ser fariseu. exatamente. E era Não, sobre mas isso é desde o ventre. que eu ia falar também, porque quando você vai Tu ia lendo, falar isso? eu ia trazer isso, porque a conversão dele não é aqui em Atos, né? Igual a gente tá falando em Atos 9. A conversão dele é antes dele nascer, antes dele nascer, sabe? Deus já tinha escolhido ele. Então, Já tinha separado ele. tinha separado ele, né? E tem muita gente que pensa assim, lê o capítulo 9 e pensa que isso é tudo uma continuação uma da outra. Mas aqui É, existe um período de quase 5 anos do ministério de Paulo, né? De Saulo, né? Tem um ministério dele de 5 anos que é retratado. É claro que Lucas ele retrata de uma vez só, né? Mas quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai dar uma estudada, a gente percebe que Paulo ele ficou um tempo na Arábia, né? Paulo ele teve um encontro real com o Senhor, não foi só uma visão, né? Isso aqui tudo a gente vai ver agora. Isso aí que você trouxe é a base para a gente começar realmente, né? já A para ver a pergunta, vida dele aí. a pergunta da Cassiana é assim: se Saulo não caiu do cavalo, ele caiu como?
Nós vamos falar já já. Pois é. Então já já eu volto a pergunta aí. A glória de Deus mesmo, que de Jesus, quando se manifestou no caminho, que, né, que ele estava indo para Damasco, que ele caiu prostrado. Foi o próprio Cristo que prostrou ele. Ele não caiu de cavalo, de nada, de lugar nenhum. Aham. Tem muita gente que pensa assim, e até prega, eu já vi pregadores falando disso, né? Que Tem nem Saulo, cavalo aqui, moço. gente, não tem cavalo não, gente, pelo amor de Deus, lê o texto, né? Ele Aí caiu, a Eliette falando, o nome Paulo vem do latim que quer dizer pequeno. olha aí, que lindo, hein? Que coisa linda. Aí outra coisa que o povo fala, que eu também pesquisei e tudo, e até estudei em alguns lugares, algumas pregações também, que fala que Jesus mudou o nome de Saulo. Não foi. O Não nome dele foi, não foi mudado igual o de Abraão, igual o de Sara, né? Não foi alterado o nome dele. não Ele foi. recebeu Paulo como cidadania romana, porque além de ele ter nascido em Tarso, aí era Saulo de Tarso, porque ele nasceu em Tarso. Mas Paulo ele adquiriu quando ele adquiriu a cidadania romana, porque ele era cidadão romano também. Exatamente. Então, E o não foi Jesus significado, que mudou o nome dele. tem É, muita gente, dizer pequeno, né? tem muita gente que confunde isso mesmo, Cris. Pensa assim, é porque Deus transformou o nome de Saulo para Paulo e vai transformar teu nome também. Isso aí é É. um Ou eu já jargão, vi tanta gente também pregar isso nossa, e isso é não um mudou, jargão, não foi, não. né, que as pessoas usam para, não sei, para alguma coisa, mas não serve para nada. Porque Isso aí também. Mas não isso mudou o nome dele. não mudou, né? Ele só recebeu a cidadania e a partir de agora ele se auto-intitula como Paulo, né? A Cassiane dizendo que bugou a mente dela. Tá bom, então vamos falar aqui que Vamos ler que você vai entender. vamos ler que você vai entender. E aí Paulo ele já respirava a ameaça de morte, né, contra a igreja, não só contra a igreja, como os discípulos, né? E aí ele foi até onde o sumo sacerdote e pediu ali cartas para entrar em Damasco, né, para perseguir a igreja lá em Damasco, que estava crescendo, né, em Damasco. E aí, a fim de que alguns se achassem que eram do caminho, tanto homens como mulheres, o levasse preso para Jerusalém. Então, o que ele queria? Ele queria ir até Damasco para pegar mais pessoas para prender em Jerusalém, né? Paulo queria o quê? Ele queria atenção. Paulo queria a atenção dos sumos sacerdotes, né? Ele queria chamar a atenção para todo mundo ver que Paulo ele era um cara reconhecido, né? Para ele ganhar o E de poder. fato ele era importante, né? Oi? Porque. E de fato ele era importante, né? Porque pro Sinédrio dar carta para ele, tipo, deu total autonomia para ele fazer isso, né? Para ele perseguir os cristãos e prender todo mundo. Exatamente. E já era algo também que eles já queriam, né? Eles queriam calar, por inveja. E a Bíblia é bem clara, né? Que fala assim, por inveja, eles faziam isso. Por inveja, queriam matar Jesus. Por inveja, eles pegaram João, Pedro e João, e eles colocaram no cárcere. Por inveja, eles pegaram seus discípulos. Olha como que a inveja, ela é capaz de fazer com o ser humano, né? Ao ponto da pessoa querer matar a outra. Por causa que Mas, a inveja, ela só tem duas funções, né? A pessoa, ela ser o que você é, uma pessoa que ela tem inveja. Vamos supor, a igreja não, a pessoa tem inveja da Cris. É porque ou ela quer ser igual a Cris, ou ela quer ter o que a Cris tem, né? E aqueles homens, aqueles fariseus, eles não tinham o que os discípulos tinham, e eles queriam ser o que os discípulos eram, né? E a mesma coisa com Jesus também. E a inveja tem esses dois C e T aí. É muito perigoso uma pessoa que tem inveja. É um sentimento odioso. É um sentimento do diabo mesmo. é um sentimento maligno, né? Maligno. Maligno, totalmente maligno, né? E aí, enquanto seguia. Aí, ó, Cassiano, no 3 aí, tá respondendo sua pergunta. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Então,
Ele tava indo para Damasco, uma luz rodeou ele assim, ó. E aqui não tinha cavalo, não, gente. Não tinha cavalo, não. Tava de pé, tá? Ele tá andando. Ele Tava andando. caiu por terra. Aí, ó. Ele caiu por terra. E ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ai, ai. E aí ele Ó, perguntou. mas aí aqui o Saulo, tem um detalhe também, porque assim, a gente pergunta por que Cristo muitas vezes usavam assim duas palavras, repetia a palavra duas vezes. Aqui falando de tipo Saulo, Saulo, Marta, Marta. Isso é uma afirmação de que conhece a pessoa, é uma afirmativa. E ele já fala logo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque ele conhecia Saulo. Ele Não, não conhecia. sei. Mas fica aí quietinho, tá bom? Já Conhecia. conhecia ele. É igual Marta, né? Marta, Marta, porque andas ansiosa com tantas coisas, Porque ele né? sabia exatamente quem era Marta. E é E igual o agora, Saulo, ele sabia exatamente quem ele era. exatamente. E o que a gente quer agora é que todo mundo que está aqui assistindo a live com a gente entre dentro desse texto. Porque a gente está falando de Saulo. A gente está falando de um cara que é perseguidor. De um cara que ninguém estava conseguindo parar ele. De um cara que estava com ódio, com inveja. Os dentes dele rangiam de raiva. Né? Agora a gente está falando desse tipo de cara que está indo de encontro aos discípulos do Senhor para pegar eles e levar para Jerusalém para prender. E agora, olha É. só o que Saulo responde. Saulo responde, Ah, essa aí sem é top demais. mente. Ai, Saulo Jesus. conhecia, ele sabia quem ele estava perseguindo. E ele ainda fala: Senhor, Senhor, quem é você? Ele disse, quem é esse Senhor? E ele já chama logo de Senhor, porque, ou seja, ele prostrado no chão, ele já tinha que ter reconhecido o senhorio de Cristo. E outra Exa- ovelha conhece a voz do seu Senhor, do seu pastor. Exatamente. Ele já Mas reconheceu logo a voz, Senhor. Senhor, Cara, né? entendi A gente demais. percebe, isso é muito top. E quando a gente fala de escamas nos olhos, a gente percebe aqui, né? A gente consegue perceber na vida de Saulo que existiam escamas nos seus olhos, né? Quanto ele. E aí Jesus fala: sou eu, Jesus, a quem você persegue. Aí Jesus, olha só, o mais importante, o mais interessante é que Jesus Aí. ele dá uma ordem para Saulo agora, né? Ele fala: olha, sou eu, Jesus, a quem tu percebe. E agora, se levante, mas se levante e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Calma, deixa eu. Tem uma pessoa. Aí tem um detalhe aqui, Júnior, também. Deixa eu falar com esse No povo aqui. versículo. Fala, perdão. Boa noite, William. A inveja nos faz mal. Boa noite, William. Rômulo. Cassiano falando, ao invés deles ficarem com inveja de quem Deus levantava, Ai, eles Cristo, poderiam muito bem buscar a Deus para usar eles também. Verdade, Cassiano. Uma pessoa que tem inveja, olha o Alice falando aqui, ó. Uma pessoa que tem inveja não procura ser melhor para conquistar suas próprias coisas, mas sim querem ter o que, o que tem e quer você. E quer você. E quer que você não tenha nada, né? Deixa eu ler de novo porque ficou confuso. Uma pessoa que tem inveja, ela não procura ser melhor para conquistar, agora eu entendi, suas próprias coisas, mas sim querem ter o que você tem e quer ver você não ter nada. Exatamente. O sentimento de inveja traz isso mesmo, Alisson. E a Ju falou cercado de glória. Se eles buscassem a Deus, Deus usaria eles também. E o Lucas está falando, Pai do Senhor, Lucas, seja bem-vindo aí. Né? Então, é isso aí. Né? E você estava versículo falando. 5. Que tem uma coisa aqui muito linda, mas assim, que eu pesquisei, na minha Bíblia está assim. E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu falei, gente, o que é isso? Recalcitrar contra os aguilhões. Falei, moço, dá um nó na cabeça da gente, né? Aí eu fui lá procurar, né? Curiosidade.
É resistir, insubordinar-se à palavra de Deus, que exorta e guia a uma vida reta, um caminho, a verdade e a luz. Olha aí. A mesma Aí o que luz, que aparece para ele lá, se não é uma luz? a luz. Ele E o- conhecia muito, porque, na verdade, Saulo, ele tinha toda uma preparação, ele era fariseu. Fariseu é separatista ou separado. Ele foi separado para estudar. Então, ele não era tipo Pedro, indouto, né? Assim, sem estudo. Não era igual a Pedro. Ele a tinha letra. todo o conhecimento. Só que aí Cristo pega o chama, mas ele já era preparado, na verdade. Ele não Verdade. teve toda uma preparação igual os discípulos. Aí, tipo, os discípulos, eles andaram 3 anos e meio aproximadamente para aprender com Cristo. Saulo fica só 3 dias. 3 dias, moço, que ele fica lá em jejum orando. E depois de lá ele já sai pregando. Calma. Vou falar igual Jesus. Passei lá. Cris, Cris, Cris. Calma, Cris. Apressei o negócio. Mas, ó, A gente se empolga. o raciocínio que você tem é certo. Dos 3 dias que ele ficou de jejum e tudo. Mas não foi a partir daí que ele foi pregar. E muita gente confunde Não, isso aí. eu tipo, dei uma pincelada no negócio. Não, beleza. Né? Mas a gente tem que deixar claro que os mesmos anos, que os discípulos eles andaram 3 anos com Jesus. Os mesmos 3 anos, Paulo também andou com Jesus. Mas como? Só que ele era outro partido, né? Mas como? E a gente vai entrar nisso aí, né? E agora Jesus está mandando ele entrar na cidade, na mesma cidade que ele foi para perseguir os cristãos. Jesus está mandando ele entrar e agora ele não vai por si próprio. Agora ele precisa ser conduzido por alguém. Ele vai receber Olha só o que Jesus faz com o cara. Para quebrar Ele logo vai o cara. receber uma direção primeiro no 6, né? É, entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Então, a partir de agora, Saulo ele não vai andar mais pelas suas próprias pernas, né? Porque ele quis, ele foi até o sumo sacerdote, falou: eu quero ir para Damasco, que eu quero trazer o quanto de cristão que a gente achar lá, eu quero trazer para cá. E agora Paulo, ele entra meio que cego, né, para Damasco, e agora as pessoas lhe dirão o que ele deve fazer. Olha só, ele vai receber ele vai receber uma ordem de alguém ainda. Ele vai ficar numa casa de quem ele nem conhece, ele vai receber ordem de quem ele nem viu. E agora, o que me impressiona também na vida de Saulo é a intensidade. Eu não sei se isso chamou a atenção do cara, mas esse cara, ele é muito intenso. Ele é muito intenso. O Dom tá demais hoje, hein? Ele é muito Nossa, intenso. E aí, o Dom, elétrico. vai participar ou não vai? Não sei ainda. Não sei ainda. Ele pode estar aí. Senta aí, fica quieto, você vai cair daí. Vou estar fazendo a cambalhota. Então, a intensidade de Saulo faz ele também ser intenso no ministério do Senhor, né? Faz ele ser intenso também no ministério do Senhor. Porque agora, Saulo, ele tá o quê? Ele vai jejuar 3 dias. Ninguém mandou ele jejuar. Não. Ele simplesmente vai jejuar, né? E aí, aqueles homens que Pois é, estavam 3 dias sem ver. junto com Saulo viajando, né? Eles pararam emudecidos, eles não conseguiram ouvir, eles só ouviam a voz, mas eles não conseguiram ver, né? Igual Saulo viu a luz. E agora eles ficam extasiados, né? Com aquilo que está acontecendo ali, que eles só encontraram, só ouviram aquela luz, aquela voz que veio do nada, né? A voz do nada e todo mundo ali ouvindo. Então Saulo se levantou do chão e abrindo os olhos não podiam ver, e guiando pela mão levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. A intensidade desse cara me chama muita atenção. Muito.
E não só isso, porque a gente já conhece o final da história. Você vê que Só que Saulo, a gente pulou uma parte aqui do versículo 6, que eu qual? acho legal também, quando ele fala, Senhor, o que queres que faça? Pois é, na minha Bíblia, eu li no celular. Eu li no celular e eu li aqui também. Na minha Bíblia tem algumas partes que não tem. Pois é, ele ainda pergunta, e o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e de lá te digo o que convém fazer. Aí Jesus que mandou ele ir para a cidade, né? Que Aham. ele ia dizer o que ele tinha que fazer. Mas o que é legal é quando ele já levanta, ele reconhece mesmo e já, tipo, ele já se subordina a Jesus, né? Que aí já fala o que queres que te faça. Então agora Exatamente. ele não anda mais mesmo com as pernas dele, né? Agora ele vai obedecer a Cristo. E Saulo sabia que um dia ele iria cair do cavalo, né? Que ele ia tirar o guarda-chuva dele como é que é? Como é que se fala? Tirar o. Não sei o que de guarda-chuva. Ah, esqueci. Saulo, as pernas dele iam ser quebradas. Ele sabia que uma hora ia acontecer isso. Ele tinha certeza. E quando Jesus fala para ele, dura coisa é recalcitar contra os meus arguilhões, naquela época usava-se arguilhão para boi que não era manso. O Né? boi era O bravo. boi brabo. O aguilhão era feito para boi brabo, né? Que o boi ele ficava ali no cercado e quando o boi era brabo e ele não queria fazer Subordinado, né? ele era Para. ele era espetado. E agora, Saulo, ele estava sendo já espetado pelo Senhor, mas só que ele estava resistindo, né? E um espeto muito forte aí foi a morte de Estevão, né? Que a qual Estevão está aí sendo apedrejado e ele ainda ora pedindo para que não lhe impute, né, o pecado daquele povo. Então Jesus já estava ali com seus aguilhões ali, ó, no lombo de Paulo, porque ele era um boi bravo. E agora, quer falar alguma Foi coisa? 10. 10. Não, pode E havia seguir. em Damasco aí um discípulo chamado Ananias, a qual o Senhor, olha só, isso aqui é tão forte, porque Jesus não mandou anjo, Jesus não mandou espírito, não mandou ninguém, não mandou ninguém falar. Ele próprio desceu. O quão é importante o ministério de Paulo, né, de Saulo, porque o próprio Senhor desceu, né, e fala também com Ananias, né, e Ele aí é recrutado pelo próprio Cristo. exatamente. E aí o Senhor desceu, né, apareceu uma visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então, no 11, então o Senhor lhe disse, levante-te e vá à rua que se chama direita, e na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão, ele viu entrar um homem chamado Ananias. Ai, não sei se é Aí igual. mostrou tanto para um quanto para o outro, né? Pois é, eu não sei se é igual eu, não, mas, cara, olha só, Jesus já tinha dado a visão para Saulo. E Ananias meio que rebate Jesus, né? Falando de Saulo para ele. E impor-lhe as mãos para que recuperasse a visão. E aí Ananias fala: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocarem teu nome. Mas aí Jesus diz para ele: vá, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e, e bem como diante Dos dos filhos de filhos Israel. de Israel, né? Então, o ministério de Saulo, em outras versões também está assim. Eu não sei se a sua versão tá desse jeito. Para ele provar o quanto vale sofrer por mim. Não sei se a sua versão tá assim. Não, a Mas minha está só para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. em algumas Aí versões no tem 16 é que tem, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. o nome. Exatamente. Olha aí, o ministério de Saulo não seria um ministério de flores, né?
Não seria. E agora Jesus ele já tinha mostrado que Ananias iria. Mesmo Ananias rebatendo, né? Jesus já tinha mostrado para Saulo que Ananias era o cara que ia levar a mensagem. Verdade. Nos comentários aí, vamos Gente, ver. é muito tempo. Peraí, Dom. Deixa eu ver aqui os comentários. A Lisandra tá aí. Oi, Lisandra, tudo bem? Eu imagino Ananias indo ao encontro de Saulo, morrendo de medo. Ele tinha medo mesmo, viu, Cassiano? Tanto que ele fala aqui para o próprio Senhor, né? Que aquele homem estava ali para perseguir a igreja e que ele iria morrer se fosse lá. Aí Jesus fala para ele que ele é um instrumento. O instrumento, ele não faz o que quer. A gente toca um instrumento, né? A gente sabe. O instrumento, A gente tá que comanda, né? ele sabe que ele vai ser comandado por alguém. Ele tem que estar pronto. O instrumento tem que estar pronto. Né? O instrumento estando pronto, ele vai ser tocado por qualquer tipo de pessoa também. Porque ele é um instrumento. Né? E Jesus chama ele de instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, reis e diante dos filhos de Israel. E aí, Ananias foi, entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão. Olha aí, já chamou de irmão. Tchau. Irmão Saulo. O Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E aí, imediatamente, caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas. E ele voltou a ver. E a seguir, ele foi batizado. E depois de comer, se sentiu fortalecido. Isso aqui, gente, isso aqui é muito, muito lindo. Sabe? Isso aqui é muito lindo. Muito. É muito. Né? E isso aqui é importante. Gente, essa é a parte, é uma das partes mais importantes do Novo Testamento que a gente está falando aqui. Porque a gente vai falar de um cara, né, de um cara que escreveu praticamente o Novo Testamento todo. Né? Foi ele que escreveu as cartas, foi ele que escreveu Romanos, foi ele que escreveu um monte, 1 Coríntios, 2 Coríntios, ele escreveu um monte de coisa para a igreja. Né? E agora a gente está tratando aqui de algo muito, mas muito importante, a chamada de Saulo, né? A conversão dele. E agora, logo após, continuando aí 19, né? Saulo em Damasco. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Gente, isso aqui é muito engraçado. Porque, de verdade, a Bíblia ela tem um ponto de engraçadez nela aí, um ponto de comédia, só pode. Porque a gente começa o capítulo 9 lendo que o cara era perseguidor, né? Que o cara, ele foi ali, ele estava em Damasco para perseguir a galera. E agora o mesmo cara que estava para perseguir. Pois é, aí o povo ouvia ele atônito, né? Já pensou? Chega lá o cara que matava todo mundo, perseguia, prendia, nunca que podia falar de Jesus. Aí tá ele lá na sinagoga pregando sobre Cristo. Pensa, eu ia falar, uai, ficou doido. Doido, esse aqui ficou doido. Né? Ficou doido. E aqui o que eu quero trazer também para vocês é que aqui essa história ela não é contada, ela é contada de um fato, né? Mas esse fato não acontece de um dia para o outro, de horas para outra, de uma hora para outra, né? Esse fato aqui, ele acontece, tem muita gente que confunde até isso. Porque Paulo, ele saiu para pregar. Só que não foi exatamente dessa forma. E a gente vai lá em Gálatas de novo. Eu preciso abrir. Você leu, foi o 15, né? Foi 1:15. Olha só o que diz 16. Eu vou continuar do 16 para a gente entender. O que aconteceu também. Marcou, né? Exatamente. Olha só, para revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. E olha só o que ele diz.
Olha só o que ele diz. Não fui imediatamente consultar outras pessoas. Ele está falando do seu ministério. Aqui já é Paulo falando do seu ministério. Nem fui para Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Olha só aí, ó, passando 3 anos, fui para Jerusalém para encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Então aqui a gente pode perceber que Saulo, né, que a gente está falando de Saulo ainda, Saulo, ele recebeu a revelação do Espírito, foi batizado, mas ele foi para a Arábia. Ele foi conhecer o amor de Deus. Né? Então ele ficou 3 anos ali. Não é que ele saiu pregando logo, entrando na... Não, ele foi para a Arábia. Ele não ficou ali, já saiu pregando. Aí tem muita gente que meio que confunde isso aí. E a gente precisa deixar isso claro, porque o ministério de Paulo foi esse. Né? Ele deixou, ó, tem até um textinho aqui que eu quero ler para vocês. Quando Paulo se aproximava de Damasco para prender os seguidores do caminho, Jesus apareceu a ele. E aí a passagem de Gálatas 1:17 deixa claro que logo após este incidente, Paulo passou um tempo na Arábia. O mesmo tempo que os discípulos passou com Cristo. Foi o tempo que Saulo passou com Jesus também. Por isso, gente, isso é uma pérola grandiosa. Por isso que Paulo ele também é chamado apóstolo. Né? Por quê? Porque ele passou o mesmo tempo que os discípulos também. Né? Ele passou 3 anos ali. E muitos não queriam aceitar ele como apóstolo, né? Porque o título de apóstolo era para aquele que já tinha caminhado com Cristo, né? E como ele não andou exatamente com Cristo, ninguém queria deixar ele ser apóstolo. Exatamente. Tanto que em sua própria defesa, Saulo, ele fala muitas vezes isso, que ele foi para a Arábia, ficou 3 anos ali. E olha só que interessante. Eu estudando um pouco aqui, os estudiosos, né, o povo, diz que Saulo ele foi para o Monte Sinai. Ele ficou ali no Monte Sinai, porque o Monte Sinai é na Arábia. Então ele ficou no Monte Sinai. E a gente sabe, né, que Monte Sinai é a revelação do próprio Deus. E agora ele ficou ali 3 anos com Jesus. Né? A gente precisa dessa pausa aqui e entender que passou-se 3 anos para agora a gente voltar. Né? Porque tem muita gente que pega a Bíblia e sai... Vrá! Aí pensa assim, nossa, mas isso aconteceu tão rápido. Como o ministério de Saulo foi rápido? Ah, então Deus vai calma. Então Deus vai levantar o meu ministério assim também. Negativo. Vai sonhando. Deus não levanta o ministério de uma pessoa de um dia para o outro. Negativo. Tanto que até para ser diácono, em Atos aqui, as pessoas... A gente viu Estevão. Teve que ter um tempo com o Senhor, teve que ter um conhecimento. Né? Então, assim, para você exercer um ministério, você precisa ter um tempo, né? Assim não, aceitei Jesus hoje, já vou pregar amanhã. Calma. Precisa de um preparo. Precisa de um preparo. Porque isso aí faz mal até para a pessoa. Uma pessoa que pega, vamos supor, a gente pega uma pessoa que não é cristã, ela aceita Jesus, e amanhã ela já está ministrando, já está sendo discipulador, isso aí é perigoso. Porque a pessoa não tem base em fé, não tem base em Jesus. Né? Então, assim, Jesus está nos ensinando aqui com a sua palavra que até Saulo, ele ficou 3 anos conhecendo o que era o amor. O que era o amor de Deus, o que era Jesus, a pessoa de Jesus. Porque até então ele só tinha letra, né? Exatamente. Foi a letra que fez com que Saulo fosse para Damasco. Mas foi o amor que fez ele voltar para Damasco. É forte, Brasil. E agora, depois dele conhecer o amor de Deus, porque Saulo agora, ele precisava mostrar, agora sim, ele precisava mostrar para pessoas e para ele mesmo que ele já tinha mudado.
Porque Paulo ele vai começar a ensinar dentro das sinagogas, aonde os doutores, né, onde os mestres, os fariseus estariam ali vendo e querendo uma resposta dele, né? E agora Paulo ele volta. E logo Paulo voltar nas sinagogas, ele proclamava Jesus, afirmando que ele é o filho de... Olha só a frase, a palavra que a Bíblia fala. Afirmando. Afirmando. Ele não está dizendo, ele talvez foi o Cristo. Não, agora ele está afirmando, porque ele pôde conhecer quem é Jesus. Então, agora eu não falo daquilo que eu não conheço. É igual Jó, né? Jó passou por tudo aquilo para se chegar mais perto de Deus. A aprovação de Jó foi só para ele se chegar mais perto de Deus, né? Porque E a mesma nossa. Oi? E a mesma coisa com a gente. Provação nada mais é para você se aproximar de Deus. Exatamente. Né? E agora, Jó mesmo fala com a sua própria boca. Antes eu conhecia Deus só de falar, só de ouvir. Mas agora não. Os meus olhos te veem. Né? Então agora eu tenho intimidade. Então Saulo ele só prega com ousadia e prega com afirmação daquilo que ele conhece. Antes ele pregava sobre a lei. Agora ele prega sobre a graça. Ninguém no Novo Testamento conhece mais sobre graça depois de Cristo, é lógico, do que Saulo. Porque agora ele não andou com Jesus, o homem. Ele andou com Jesus, o Cristo. É diferente. Já ressurreto. O ressurreto, né? Ele viu a própria graça em pessoa. Ele viu ali Jesus, e Jesus durante 3 anos ensinando o cara. Agora você imagina, Cris. Cadê a Cris? Sumiu 3 anos. Daqui a pouco a Cris volta 3 anos depois, falando de um Jesus que ela estava perseguindo há 3 anos atrás. Gente, que privilégio. Que O povo é privilégio. meio que uma loucura, né? Doideira, cara. Os caras, uai, que cara maluco é esse? Doideira. Né? E agora, Saulo, ele volta totalmente transformado. E com a convicção de quem Jesus era e de que a graça tinha alcançado ele. Né? E esse livro de Gálatas, no livro de Gálatas 1 aí, ele retrata também a conversão de Saulo, né? Que ele afirma, né? E é bom depois da live aí, se você quiser pesquisar, depois se você quiser ler o livro de Gálatas, né? O capítulo 1º, ele está retratando tudo aquilo que a gente está falando. Eu li hoje. Você leu, né? Li. Impossível não Deixei ler. até marcado aqui. Pois é. Então, Paulo ele afirma que ele não pesquisou, ele não teve base de homem algum. Né? A única pessoa que ele viu depois foi Cefas, que é Pedro, e Tiago, né? que é o irmão de Jesus. Então, aqui, ó, se passaram 3 anos, gente. Né? Então, a gente tem que ter isso aqui na mente. Isso aqui não foi de um dia para o outro. Né? Só que Lucas ele descreve para que fique claro, né? Fique mais claro como que foi a conversão de Saulo. E aí todos os que ouviam Saulo agora estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminavam em Jerusalém os que invocavam o nome do Senhor e veio para cá, precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? E aí Saulo, porém, mais e mais se fortalecia. Olha, gente, a intensidade de Saulo aqui, Cris, é muito... Ai, Jesus. E ele confundia os judeus. E agora nesse versículo está provando que aquele era o Cristo. Ele não só pregava, ele provava para os caras que ele era Jesus, que era o Cristo. Ele provava. Né? Isso aqui é lindo demais, gente. Isso aqui vem batendo na nossa cara assim, ó, com a mão aberta ainda. Porque a intensidade de Saulo é muito cabuloso, sabe? Não tem outra palavra. É muito cabuloso, porque o cara ele foi intenso do início até o fim. Né? Ele foi intenso.
Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. E o Saulo é um desses caras, né? E ele confundia, demonstrando que Jesus é o Cristo, né? E agora, novamente, decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo. Ah, Só voltava a tacar pedra, né? os caras já tá, os caras já tá aqui, o cara já. Mas Ai, ele, Jesus. mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Porque se Saulo tentava sair, ele ia morrer, né? Mas os discípulos de Saulo, olha o que que Saulo já estava fazendo, gente. Descer dentro de um cesto pelo muro. Oh, Tomaram, Deus. colocaram no cesto, desceram-no pelo muro. E olha só que. Vixe! Foi aí, Daiane. Josué deu um grito aqui. Tá querendo dormir. Mas olha só, os discípulos de Saulo. Saulo já fez discípulos ali, né? Já Tomaram tinha. ele e colocaram no cesto. E penduraram ele no cesto. E dentro do cesto ele desceu. Né? E aí sim, quando ele chega em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se com os discípulos de Jesus. Porém, tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Né? E Barnabé estava junto com ele ali. Eu acho que na sua Bíblia está escrito Barnabé no 25. Tá, Barnabé. Tá, né? Na minha tá só os discípulos de Saulo. O meu tá Barnabé. Então, Barnabé, tomando consigo, trouxe os apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor. E este lhe falara, como em Damasco, falara ousadamente em nome de Jesus, o 27. Uhum. Pois é, eu falei o Barnabé porque eu lembrei que, como eu li no celular, também estava escrito Barnabé. Né? Barnabé e os discípulos de Saulo. É, hashtag live de Andradinha, muito tops. Verdade. Verdade, Tia Rô. Mas eles já pegaram as pedras. Não, Cassiane, eles queriam matar ele, né? De que É, ele tá zoando, né? Porque tudo era pedra. tudo era pedra. É porque eles já queriam matar ele, né? Então eles queriam pelo menos pegar ele. Eles ainda não sabiam onde é que Saulo estava. Né? Tanto que eles colocaram guardas para fazer escolta aí nos portões. Tá bom? E aí, olha só, o Barnabé, o filho da consolação, ó a função de Barnabé, né? Como é importante. Barnabé também é um cara muito que eu acho muito admirável na Bíblia. Muito, muito. E no livro que eu indiquei, o Fator Barnabé, é o livro que eu indiquei para vocês, ele fala muito disso, né? Que os apóstolos, os discípulos, eles estavam rejeitando Saulo. Né? Foi uma rejeição que eles fizeram com Saulo, né? E até também com medo daquilo que ele poderia trazer para eles. Mas Barnabé foi o interlocutor de Saulo. Né? Barnabé, olha a Quem função. ia confiar, né? Oi? A princípio, quem ia confiar, né? Em Saulo. De Exatamente. repente, o cara aparece pregando Jesus. Por que o cara não era, Um cara que tinha acabado de matar Estevão, né? né? Um cara que tinha acabado de consultar a morte de Estevão, agora ele está tentando entrar no hall de discípulos. E aí o Barnabé, que é o filho da consolação, olha a função que ele tem aí, né? A função dele é o quê? Entrar lá com os discípulos e falar, cara, eu vi com os meus próprios olhos, ele intercedeu. Olha só a intercessão de Barnabé sobre a vida de Saulo. E é a mesma intercessão que o Espírito Santo faz com as nossas orações. E igual a do eunuco ontem, que a gente leu lá, que Exatamente, intercedeu por Jeremias. exatamente. Ô, gente, É muito forte isso, né? Que o eunuco é, intercedeu por Jeremias. Jeremias ia morrer. E Saulo sabia, é. moço, ia morrer. Ele ia morrer. Né? E ele queria se aproximar dos discípulos.
Mas os discípulos não queriam. E aí Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos. Ele contou tudo que Saulo tinha visto, o Senhor no caminho e como o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus, né? Barnabé ali, Ousadamente. ousadamente. Barnabé ali, ele foi um cara que acompanhou, né, a história de Saulo. Um cara que ele também colocou a cabeça dele em risco, né? Ele falou, ó, confia, porque eu vi. Se eu vi, pode confiar, né? Ó, entraram mais gente aí. Deixa eu ver aqui quem entrou. A Finha Pedro entrou. Valdez. Foi ironia que a Cristiane também estava falando. Eu cheguei atrasado, mas cheguei. O importante é que chegou, né? É, cheguei. Bom, tem uma pergunta da Cassiane aqui, vamos responder essa aqui. Se vocês pudessem escolher um apóstolo do Novo Testamento para passar um dia com ele, quais vocês escolheriam? Ah, eu, Paulo, com certeza. Nem dúvida, né? Eu não Não ia tenho nem dúvida. piscar, Paulo. Também, Paulo. Era Paulo, com certeza. Tá, Não. Cassiane? Ai, Responde aí. Pedro, E quem tiver na live aí também, responde essa pergunta aí da com Cassiane. quem vocês passariam? Com quem você Eu passaria o passaria dia aí? Dominique disse que é Paulo também. Paulo também? É, Eu passaria com Paulo e na fila eu já deixaria Pedro. é. Eu também deixaria. Né? E aí, Saulo ficou em Jerusalém com eles aceitaram, né, Saulo ali com eles. E aí ele saía, né, para pregar, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. 29. Falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam matá-lo, né? E aí, quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Cara, aqui eu vejo um desprezo tão grande com a igreja, com Saulo. Eu não sei se você viu assim, Cris, mas você pode falar seu ponto de vista. Não, mas tinha mesmo. Acho que tiveram muita resistência, né, a ele, assim. E meio que acho que é essa palavra mesmo, um desprezo, assim, né? Meio que um repúdio por Paulo, né? Por Saulo. E agora a igreja, olha só, se Saulo não fosse um cara que conhecesse o Senhor de verdade, talvez ele iria para Tarso e ele nunca mais voltaria, né? Se ele não tivesse uma base, se ele não tivesse um encontro com o Senhor, se ele não tivesse ali realmente aprendido com o próprio Jesus, né? Porque Paulo, ele foi o que mais passou perseguições, foi Foi açoitado, o que mais padeceu. E, na verdade, desde o início, Jesus já falou, né? Que ele ia padecer pelo nome de Cristo. exatamente, né? Ao ponto de Paulo falar assim, ó, sejam os meus imitadores, porque aquele que eu imito é Jesus. Gente, isso Eu aí, também sou de Cristo. É forte demais. isso é muito forte, sabe? Então, se Saulo, né, não tivesse ali tido um encontro real com o Senhor, não tivesse ali sua fé bem estabelecida em Cristo, né, em Cristo, ele não suportaria tudo isso. Porque a igreja foi a Não. primeira a desprezar o cara. O cara chegou todo animado, né? Todo animado. E aí, galera, vamos conquistar o mundo. Aí os caras falaram assim: uai, não era tu que tava perseguindo nós esses dias aí? Aí É, ele vai-te embora. vai-te embora. Aí eles descobriram que o cara já era ameaça. Falou: o quê? Esse cara ia matar todo mundo, moço. Deve ter um. Eu tenho certeza que ali existia um conselho ali entre eles. Eles sentaram e conversaram e falaram: não, bora mandar esse cara lá pra Tarso, lá da onde que ele veio, né? E aí Mas Saulo. isso não foi empecilho nenhum para ele, né? Hã? Isso não foi empecilho nenhum para ele. Ah, nenhum. O Nenhum. Com cara certeza. tipo, ele já estava preparado para tudo isso. Com certeza. Mais lindo que o chamado na vida de Paulo é o preparo dele. Com certeza. Gente, a preparação dele também tem. Eu fiz um estudo aqui sobre o Paulo e o preparo.
Que aí tem Paulo e o chamado e Paulo e o prepara. Você assim, viaja na história dele. É Verdade. muito top. Porque não tem só o chamado, né, Cris? Deus só não chama você. Não. Tem uma frase gospel aí que eu não concordo com ela, que é aquela Deus capacita. Como é que é? Deus capacita os escolhidos? Você já ouviu essa frase? Ai, peraí já, mas deixa eu ver aqui. É Deus não sei o que, não escolhe, Deus capacita os escolhidos. Alguma coisa É assim. tipo isso. Deus Não é? capacita os escolhidos. Cara, Deus, foi fugir da memória. se alguém lembrar aí, escreve aí nos comentários, né? Escreve aí para nós, que fugiu, como é que é. Ah, olha lá, ó. Deus não escolhe os que são capacitados, ele capacita quem escuta o chamado. Não, mas tem uma frase que é desse jeito: Deus não escolhe os que são capacitados, Ele capacita os Ele escolhidos. capacita os escolhidos. É. Falou Essa tudo frase eu não concordo com ela, não sei se você concorda, Eu também mas não. é uma frase de coach isso aí. É Não uma gosto também frase, não. é uma frase que te deixa num berço tão gigante, é igual o hino nacional, né? Deitado eternamente em berços esplêndidos. Essa, Essa foi engraçada. essa frase aí é exatamente. Ela deixa a pessoa no berço esplêndido há tantos anos, porque ela pega essa frase para ela e fala assim: ah, não, Deus ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E a pessoa, ela nunca busca uma capacitação, Não, sabe? aí não estuda, não lê Bíblia, não faz nada, porque acha, eu sou escolhido. Nossa, eu discordo totalmente. Tá aí a Jesus, prova, Paulo. Ele é, estudou bem antes de ter o encontro com Cristo. Aí ele já veio preparado, na verdade. Ele se exatamente, preparou antes. se preparou. E logo depois ele foi para Cristo de novo e se preparou, ficou 3 anos com Cristo. É. Se E aí o preparando. que aconteceu? Jesus só pegou todo o preparo dele, o conhecimento, tudo que ele sabia, só para usar para expandir o evangelho. Só isso, mas Exatamente. o cara, tipo, ele já veio meio que pronto, entendeu? Ele Ele não veio foi falando, escolhido para aprender, ele aprendeu antes. ele aprendeu antes, exatamente. E é isso que nós temos que fazer, sabe? A gente não tem que esperar, ah, Deus ele vai me capacitar um dia. Não, cara, é você que tem que se capacitar, entendeu? E isso, Cris, eu não vejo agora. Esse propósito que a gente está fazendo, eu não vejo ele agora. Eu vejo ele lá na frente, sabe? De pessoas que estarão de fato capacitadas, né, para falar do evangelho, para pregar o evangelho e com autoridade, sabe? Porque o que diferenciava Jesus dos fariseus era a autoridade que Jesus tinha sobre. E tem muita gente que usa muito essa frase, esse jargão aí, gospel, para dizer: ah, não, mas Deus ele capacita seus escolhidos. Ah, moço, vai caçar o que É fazer. só uma desculpa que a pessoa tem para ela não estudar. É, sabe? Aí a pessoa não É, busca, a pessoa não ora, a pessoa não lê a Bíblia. Aí como que Deus vai capacitar uma pessoa dessa, gente? Cris, é a mesma coisa de eu estudar, de eu querer passar num concurso público e eu não estudar. E eu pedir para é, Deus, para Ele me abençoar. Ele pode fazer isso, tipo, é a mas ideia da pessoa, acho que é tipo assim, Deus abre o meu entendimento, me dá conhecimento, tipo como se tudo viesse do alto e enfiasse dentro da tua cabeça. é como se Deus, Uai, que conhecimento você vai adquirir como? aí Deus abrisse o crânio da pessoa assim, ó, separasse aqui, abrisse o crânio, toma conhecimento. Aí vai com É, conhecimento. Não, gente, a gente tem que se capacitar, a gente tem que estudar, né? Vi uma frase interessante, é igual a Cris, ela já de primeira ela já começou logo com Gálatas, uma coisa que a gente já ia entrar. Então, assim, quando você estuda e quando você tem as suas próprias experiências, cara, isso aí ninguém não, tira, né? E voltando para a pessoa que quer passar no concurso público, é até injusto Deus fazer um negócio desse. De uma pessoa que não estuda,
Aí tem uma pessoa do lado, vamos colocar o vizinho, que é do lado. O vizinho que tá dia e noite estudando. O cara que É, ele pega um ônibus, ele tá com um podcast aqui, ouvindo falar sobre o assunto. Ele tá no serviço, quando tem um tempinho ali no horário do almoço, ele vai lá e estuda. Ele volta no ônibus ouvindo podcast. Ele chega em casa, ele fica 2 horas se preparando. Aí chega na prova, o cara que vem com uma fé inabalável, que isso é uma fé inabalável, para iluminar a mente dele. aí ele ouve uma coisa dessa num púlpito, que Deus ele capacita os escolhidos, não sei o quê. Aí a pessoa vai lá, cheia de fé. Aí vai fazer a prova. Aí o cara do lado, vizinho, ele vai passar, cara. Ele vai passar. Aí a pessoa ainda vem falar que Deus é injusto. Sabe? Então, assim, eu só fiz essa comparação do. Oi? E tem muito disso no nosso meio, né? Tem. Tem. Tem Então, muito disso. tipo, ai, é muita, acho que muita ignorância da parte das pessoas, entendeu? É. Tipo, e quando se fala, o povo perece por falta de conhecimento. Quando fala na Bíblia, fala lá em Tito e tal. Mas e o conhecimento você vai adquirir como? Orando, pedindo a Deus o conhecimento? É claro Não, que o Espírito Santo ajuda, é claro, não estou desmerecendo a ação do Espírito, mas é não. porque você tem que fazer a sua parte, o conhecimento você que vai adquirir, você que vai estudar, você vai correr atrás, você vai ler, você que vai procurar, ué. Exatamente. E, Cris, Deus ele te usa conforme o seu conhecimento. Ué. É na base do seu conhecimento que ele vai te usar. Uai, o que Igual, aconteceu com tipo, Deus? eu estudei essa parte de Saulo, essa parte, então, se eu não tivesse estudado, eu poderia estar aqui falando de Saulo? Jamais. Eu ia pedir para Deus me iluminar na hora, descer o rolo agora, Júnior. Eu vou jogar uma coisa que eu não sei? Não tem Não como. tem como. Não tem como, porque ele vai te usar conforme a base do seu conhecimento, né? Agora tem a rema, né? Que é a revelação. A revelação, na hora, é do Espírito. Isso aí Sim, aí é outra coisa. já é outra coisa, já é outros 500. A revelação na hora é o Espírito, mas usando a base do seu conhecimento. Não tem Do que como. você se preparou. Não tem como. Não tem como, sabe? E muitas vezes eu já fiz um esboço de seis, praticamente do dia inteiro, né, para pregar ali 10 minutos, 15 minutos, entendeu? Então, assim, o conhecimento ele serve para isso, né? Ele serve para ser primeiramente compartilhado, né? Que ninguém nunca pode pegar o conhecimento para si próprio e não compartilhar, né? Então, aqui a gente está 42 dias direto fazendo live de conhecimento, sabe? As pessoas comentam, eu aprendo mais nos comentários do que eu falando, que é a única forma também de eu ouvir as pessoas por um completo, né? Mas tipo assim, a gente está aqui transmitindo conhecimento. O que é que o povo está comentando aí? O ser humano é tão mórbido que usamos 10% da capacidade cerebral, acreditando que isso é suficiente. E geralmente quem usa mais que isso é chamado de louco. Fato. Hashtag fato aí. Né? Então a gente não pode se limitar a que Deus ele capacita os escolhidos. Tá, beleza. Não vai estudar. Vai não. Isso aí é tão. Eu quero só dar esse exemplo para a gente continuar. Isso é tão mentiroso, porque Davi, para enfrentar o gigante, primeiro ele teve que matar o urso e o leão. E ninguém viu. O problema é esse. Viu. Ninguém viu. O período que ele ficou lá, cuidando das ovelhas e tudo, já era um preparo. Era um preparo. Né? Quando ele chegou lá para pedir, para lutar e tal contra Golias, ele apresentou o quê? As experiências dele. Mas o quê? Porque ele praticou, ele buscou, e acha que ele não buscou conhecimento de como cuida de uma ovelha, do que ele ia fazer, ou ele só foi jogado lá no campo e pronto. Jamais. Porque ele praticamente era uma criança ali, né? Era um jovem. Mas ele mostrou que ele tinha mais experiência que muitos ali dentro. Que o general do exército que estava com medo. E ele ficou indignado, moço. Quem é esse incircunciso aí que está falando contra o Senhor? Né? E aí ele fala,
Aí Saul chega pra ele, mas rapaz, tu é só um menino. Ele falou, eu sou um menino, mas eu já matei um urso, já matei leão, e é o seguinte, esse cara não vai ficar falando mal do meu senhor, não. Bora, eu quero enfrentar esse bicho aí. E ele sabia, moço. Ele viu o cara, E ele acha viu que ele não tinha treinamento com aquela funda lá e com a arma que ele usou? moço. Ou ele acertou foi tipo assim, acertei por acaso, foi golpe de mestre, assim, né? É. Tem muita gente que Moço, pensa que o anjo tem. Eu já vi. Gente, eu já vi cada coisa. Teve uma pregação que eu ouvi, essa é engraçada. Teve uma pregação que eu ouvi, que o pastor falou que enquanto Davi rodava, não era Davi que estava rodando, era o anjo, né? O anjo junto com Davi que estava rodando. E aí, Eu tenho uma pergunta. moço, peraí. quando ele lançou a pedra, quando ele pega a pedra e lança a pedra na funda, ele disse que o anjo. E aí, desculpa. Ele disse que o anjo passou e deu um chute na pedra. Ô, Jesus. Ele disse que o anjo passou e deu um chute na pedra. Que a pedra acertou o Golias. Gente, quanto. Tá entendendo? Ai, gente, desculpa. Desculpa, mas eu já ouvi isso. Cara, isso aí. Ele ganhou Golias. Cara, Ele Igor. ganhou Golias. Ele ganhou Golias porque ele acreditava em Deus. Exatamente. E não só isso, porque ele tinha a mira boa. Se ele não tivesse a mira boa, Cris, ele não acertava nunca. Mas Né? onde que ele ia acertar, moço? Ai, Jesus. Mas ele também tem a fé em Deus, né? Deus ajudou ele a acertar o alvo. Gente, desculpa. Deus ajudou ele a acertar o alvo. Olha o que o Pedro tá falando aí. Porque o Pedro Menino anjo. Comparando o menino Neymar, né? Menino anjo, deu uma de trivela na pedra. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Imaginação. Olha a Ju falando, uma voadora. Um anjo com práticas marciais. lá tu, Gil. Gente, da onde que esse povo tira essas coisas? Me fala. Um anjo com a prática em artes marciais. Ai, meu Deus do céu. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Ai, Jesus. Morri agora. Morreu mesmo. Gente, esse, esse anjo era do time, com certeza. Ai, meu Deus, os comentários são os melhores, gente. Ai, ai, de fato, os comentários são os melhores. Eu só quero alguém responder. Chorei aqui. Eu morri de rir, velho. Cara, então ele só acertou o Golias porque ele estava preparado, ele já tinha treinado. Treino pra isso, gente. Ele sabia, ele teve Ele um teve tempo de preparo. Ele teve treino porque ele acreditava em Deus e Deus ajudou ele a acertar a cabeça. Com certeza. A gente não está tirando o mérito aqui de Deus, do anjo, sei lá, de quem foi. Mas a gente tá falando aqui a respeito de capacitação, de preparo, né? A gente não pode ir despreparado para a guerra. Davi foi ali para entregar marmita, mas ali estava tendo uma guerra. Ele falou, rapaz, é agora mesmo. Ai, Júnior, desculpa. Esse do menino anjo foi a trivela do anjo aí, ó. Podia Acho ser que o foi a código. pior que eu já ouvi na vida. Gente, esse aqui vai ser o código do livro de hoje, velho. Não tem como, a trivela do anjo. Ai, Cara ai. do céu. Esse foi bom, gente. Ai, Esse meu foi- Deus, muita risadinha. Então, a gente não tem que esperar essa capacitação do alto aí descer na nossa cabeça aí. A gente tem que se capacitar, moça. A gente tem que estar pronto, estar preparado aí para as adversidades, né? E vamos continuar, senão a gente vai finalizar essa live lá para 2 horas da manhã. Ai, ai. Essa live vai terminar Bom, aí meia-noite. não dá para você ficar. Senta aqui. E aí a igreja crescia, né? A igreja crescia em consolo no Espírito Santo. E a gente vê aqui a cura de Enéas, um homem totalmente paralítico, né? A qual Pedro levanta ele da sua cama
E ele imediatamente se levantou, e todos os habitantes de Lida, né, da região a qual Pedro foi pregar, viram Enéas e se converteram ao Senhor. Né, como a gente sabe, foi pela boca dos seus. Ai, gente, desculpa. Foi pela boca dos seus. Desculpa, gente. Ah, meu Deus do céu. Vai. Engasguei aqui. Ó, amor, pega um pouquinho de água pra mim, por favor. Foi pela boca de Pedro, né? Foi pela palavra de Pedro e também pelos sinais que eles faziam, né? Que as pessoas se convertiam. E aí também a gente pode ver a ressurreição de Dorcas, né? Dorcas era uma menina que era muito amada ali pelo povo, né? É uma discípula, né? Traduzida, chamada Tabita também, que é chamada, traduzida é Dorcas, né? Tabita. E aí Pedro, engraçado, interessante também, né? Da forma que eles trataram o corpo de Tabita, porque eles colocaram ela em outro lugar, né? No nível maior. E Uhum. aí, e aí Pedro vai lá, manda todo mundo sair, porque talvez o povo podia se escandalizar, né, com aquilo que ele ia fazer, né? E deita sobre a menina, né? E aí ele mandou ela se levantar, né? Pedro ele deita assim sobre o corpo da menina e manda ela se levantar. E aí isso aí se tornou conhecido também em toda a cidade de Jope, que era a outra região a qual Pedro ele foi pregar, né? E logo depois disso, Pedro vai para a casa de Simão, o curtidor, né? E ali a gente vê, e a Bíblia agora introduz aí o centurião Cornélio. Que Essa fantástico! passagem é bonita também. Nossa, eu amo essa passagem. Eu amo muito essa passagem, porque agora o evangelho não vai ser simplesmente para os judeus. E aqui o próprio Deus também, ele quebra algumas. Obrigado. Ele quebra alguns protocolos religiosos, né? E alguns dogmas também religiosos, né? Que quando Cornélio está ali orando, quer ler aí, Cris? Pode ler. Aí, não, só fazer uma ressalva aqui, que Então, a nesse rocha. caso aqui do capítulo 10, eu coloquei até um título, O Espírito é para todos. Verdade. Porque, assim, em resumo, eles achavam que era só os judeus, né, que tinham talvez o privilégio, né, de ter Cristo, de ter o Espírito Santo. E, no caso aqui, os romanos, eles eram impuros para eles porque eles comiam de tudo, né? É, Eles comiam os animais todos que eles não comiam, eles eram tidos como pagãos nessa época. Então, assim, era tipo, os judeus não se misturava com pagão, com romano, não se misturava. Então, assim, Deus quebrou todo esse paradigma, esse protocolo todo, né? Jesus já primeiro numa visão para Pedro, né? é, E foi muito. O que eu acho mais legal é que esse centurião, ele já estava assim, com o coração aberto já, ele já orava. E foi lindo quando diz que o anjo aparece e fala que as suas orações subiu ao céu, subiu diante de Deus. lindo, Bora né? ler. Não só as É, orações, como também as esmolas, né? as esmolas, porque ele era um bom homem. Era um Aí bom tá homem. aqui, e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamado Italiana, e piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. De contínuo, ele não orava uma vez ou outra, e ele era temente a Deus. Demente. E este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Cara, isso aqui é bonito demais, moço. Isso é lindo. E a gente percebe aí, Gente, um romano, o cara era tem, centurião, moço. tem um Provérbios, eu não sei exatamente onde está escrito,
esse Provérbios, que é quando você dá esmola a alguém, é como se você estivesse emprestando para Deus. Isso é um provérbio, né? E aí, olha só para onde que vai as nossas esmolas. Para a memória diante de Memória Deus. diante de Deus. As nossas Gente, eu orações risquei isso e aqui. esmolas. Eu também risquei, tá arriscado aqui. Risquei porque é muito bonito isso aqui. Aí tá. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Para aí, E este Cris. está com tanto. Para. Faz igual o João Kleber. Para. Aí a Dani falou, Provérbio 19 aí, ó. É o que eu Oi, tá afiado, hein, filha. né? Tá Aqui, ligada. isso aqui é interessante, porque logo o anjo mandou Simão Pedro para pregar, né? E agora a gente pode perceber que os anjos eles não podem pregar o evangelho. O anjo está ali na frente dele. Podia muito bem Né? pregar o evangelho para ele, mas ele não tem autorização. Eu Os acho anjos não levam mesmo, né? A palavra, o evangelho. Os anjos eu acho não que levam. é em Hebreus que fala a respeito disso. Né? Eu não sei se o Daniel está aí, o Daniel deve recordar melhor que eu. Em Hebreus fala que os anjos eles queriam pregar em nosso lugar, mas eles não foram autorizados. A única pessoa na face da terra que pode pregar o evangelho somos nós. Olha aí, Poderoso, né? Porque o anjo estava ali na frente dele, ele já estava praticamente convertido. Mas o anjo falou o né? quê? Chama Pedro. É Chama top isso Pedro. aí. É legal, sabe? É até uma pérola aí também para saber que os anjos eles não podem pregar o evangelho. Eles não podem, eles não são autorizados. Tanto que até mesmo Paulo fala, se vier alguém de fora, e se vier até mesmo os anjos para pregar outro evangelho. Paulo? Não. Acho que é Apocalipse, acho que é João. Para pregar outro evangelho que não seja esse evangelho, considera anátema. É Paulo, acabei de lembrar por causa da palavra. Anátema, que é o que? Não considere o evangelho que essa pessoa falar. Então, até se descer um anjo falar aqui, ó, o evangelho que você está pregando aí não é o evangelho de Cristo e tal. Se você reconhecer que é um anjo, você pode mandar ele embora. Se considera anátema. Né? Porque os anjos eles não têm essa liberação, essa autorização de pregar o evangelho. E eles queriam pregar. Por eles Nesse queriam. caso aqui, ele foi só um mensageiro, né? Só um mensageiro. Um mensageiro do próprio Deus, né? Que Deus manda ele descer e manda chamar a Pedro. Pode continuar. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, e está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. E ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado do que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Pode demais aqui, moço. E aqui também é ao meio-dia. A minha Bíblia tem escrito ao meio-dia. É. Aí tá, e viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. Coincidência essas 3 vezes, será? Com certeza não. Com Já certeza não. leva o que para a negativa também de Pedro? Com certeza. Que ele negou 3 vezes. Gente, é muito. Como que Deus alcançava Pedro todas as vezes, né? Todas as vezes.
né? E Pedro resistiu aí, né? Resistiu. Porque aqui já era questão de cultura, né? Uhum. Como você já tinha introduzido, né? Que os judeus eles não comiam nada impuro. Eles não poderiam nem tocar em algo, em porco, né? Em algumas aves também, camelo. Camelo eles não poderiam comer de jeito nenhum, de forma nenhuma. E agora desce esse lençol, né? E só uma frase, mate e coma. Não importa, Mate mate. como. Aí Pedro já dá um pulo daquele tamanho. Não, Ele já jamais. nega logo. Não, não pode, não. Negou Nunca de novo 3 vezes. 3 vezes. Aí, por 3 vezes acontece isso. E agora ele teve que comer, né? Ele teve que matar e comer, né? Não, Aqui, e no 17 ainda tá. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto. Quando ele andou sobre o mar também, ele fez o quê? Ele duvidou. ele Aqui ele duvidou. duvidou de novo. Aqui ele duvidou de novo. Gente, Pedro era engraçado, Pedro é igual nós, né? né? E agora Eis que os aqui, varões que foram enviados só, por Cornélio. vou, Stop! calma. Aqui Empolguei. só para deixar bem claro aqui, Deus ele estava meio que anulando uma cultura judaica. Aqui ele estava anulando. Para quê? Para os gentios começarem a receber o evangelho. Porque não tinha sido ainda anunciado o evangelho aos gentios. O evangelho Não. aqui só era para os judeus. Só era aquele ciclo, né? E agora Pedro, como pedra da igreja, né? O homem que tem a chave da igreja, ele estava abrindo uma porta aí. Olha que legal isso. É, Abrindo uma porta para que os gentios agora entrassem, né? Por isso que Deus fala, mata e cura. é. Era para matar mesmo aquela cultura deles, né? De que o evangelho só era para eles e não para os outros. Exatamente. Por isso Deus fala, mata e come. Não importa, mata e come. Não Faz que eu tomo conta. interessa. Não interessa, Aí mata e come. ele ainda fala o que Deus purificou. E mesmo assim ele ainda duvida, né? E ele duvida. Ai, Pedro. Aí continuando, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Quantos varões? 3. Deus Oh, varões. Deus do céu. Ele ainda estava pensando naquilo. E ele estava tentando encontrar uma lógica naquilo. Por quê? Ele devia estar pensando, por que Deus mandou esse lençol aí, mandou matar e comer? Ele devia estar de jeito. Comer esses bichos impuros aí. É. E aí o Espírito, olha que lindo a ação do Espírito. O Espírito lhe disse, estão aí 3 homens à sua procura. E aí continua. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando. Olha só, o Espírito já falou logo para ele: vai sem duvidar, porque eu os enviei. Olha como é que é a dúvida, né, na vida da gente. É, a dúvida é cruel. A dúvida talvez ali impediria todo o agir do Espírito Santo ali. Se ele ficasse duvidando, ele ia duvidar que os varões foram enviados de Deus, ele não iria com eles, ele não ia lá na casa de Cornélio, ele não ia, vou nada, Não ia mesmo. né? Não iria nunca. A dúvida, eu acho que ela meio que estraga o propósito, né? Ah, com certeza. Com certeza. Não só o propósito, como também uma vida, né? Uma pessoa que anda com uma vida duvidosa, sem saber o que fazer. Ah, não sei o que fazer do meu amanhã. Ah, não sei o que fazer hoje. Ah, não sei o que fazer. Ela vai aceitar qualquer coisa, né? Estão falando que o meu áudio está cortando, tá tampando toda hora. É, Para o mim tá meu, bom. eu vou, amor, pega meu carregador aí, por favor, traz aí. Porque eu acho que também é porque meu celular tá com 20% agora. Ele acabou de avisar aqui que minha bateria tá acabando. Mas aí,
Vamos continuar. Tá, e descendo Pedro para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, Pedro foi com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Levanta. Ô, Jesus. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Aqui ele já entendeu, né? Agora ele entendeu a revelação. Agora Ô, de fato ele Jesus. entende. Agora ele entendeu. Aí, pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em um jejum, até esta hora. Mas é engraçado, né? Quando apareceu, ó, minha filha aí, ó, na live Alice? aí. Essa aqui é Alice? A Alice é minha linda. Oi, mamãe, se tu estiver Ai, te assistindo. amo, minha rainha, te amo, minha filha. Aparece Oi, aí pra Alice. dizer. Não dá Tua pra ela mãe aparecer, não. Aperte uma câmerazinha. Não dá. Não, queria que eu aparecesse. ele Depois quer você ver. vê a sua irmã. Quer ver a irmã dele. Ô, Ele chama mamãe. ela de mamá, que vem de maninha. Mamãe, tu liga amanhã? Um beijo, gente. Tem gente que tá indo aí dormir. Um beijo. Amanhã Beijo, tia Rô. Um beijo, Tia Rô. Durma em paz, gente. Amanhã, se vocês quiserem continuar essa live, Ela falou: oi, pastor. ela vai orar. Ó, meu genro tá aí também. Vinícius aí. Meu genro, Vinícius. Oi, titio Vini. Oi, a Alice tá falando oi pra mim aqui. Oi, Alice. Tudo bem? Prazer te conhecer aí, viu? Ó, O que ele disse? ela liga depois pra você. Tá. E fala um oi pros meus sobrinhos. Os gatinhos. Aí, voltando aqui, o que eu achei interessante também, que ambos estavam em jejum, né? Pedro estava em jejum lá na cidade de Jope e o outro há 4 dias também estava em jejum. Aí a gente vê a importância também do jejum, a ligação que tem com o espiritual, né? Com certeza. Com É certeza. forte. O jejum, ele é uma Estavam em jejum preparação orando. também, né? O jejum é preparação. Aí e não só em jejum, estavam orando também. Que aí ele fala: há 4 dias estava eu em jejum a esta hora, orando em minha casa a hora mesmo, na mesma hora que Pedro. Por E isso que eu esse sempre falo, diante de mim, jejum não é dieta. Por isso que eu sempre falo. não é dieta, gente. Você tem que jejuar e orar ao mesmo tempo. Se consagrar, se separar, né? Com certeza. E eis que diante de mim se apresenta um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. E este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Gente do céu, isso que é coisa mais linda do mundo. Que coisa linda. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Isso aí é lindo demais, gente. Isso Arrebenta aqui, com a gente ou não?
Isso aqui arrebenta, isso aqui destrói com nós, Cris. E a gente, Porque a e eu gente tenho faz acepção de pessoa. como muitas vezes a gente faz isso e usa até mesmo a própria Bíblia contra isso, né? E eu tenho uma live aí que o tema dela é exatamente esse: Deus não é evangélico, sabe? Deus não é evangélico. Deus não veio só para os evangélicos. Deus não veio só para os católicos. Deus, ele amou o mundo. Foi o mundo inteiro. O Espírito é para todos. E agora, de fato, Pedro, ele está falando. Agora imagina o que se passou na cabeça de Pedro. Porque ele foi chamado e agora os caras estão com expectativa nele. A expectativa agora mudou, porque está todo em Pedro. Né? Os caras estão ali, Todo inteiro. 4 dias, jejuando, esperando alguém falar uma coisa. Gente, a importância que existe em você conhecer a Jesus. Olha a importância que tem. Porque Pedro ali, os caras estão atônitos, estão esperando ali alguma palavra, né? E agora Pedro ele vai falar: eu vou anunciar para vocês não aquilo que eu ouvi, mas aquilo que nós vimos, aquilo que nós juntos, né? Aquilo que por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, né? E a preparação que teve também para Pedro, né? Pedro foi preparado, É bonita também a preparação dele. lindo demais. E, gente, ele foi chamado só para falar de Cristo lá. Exatamente. E isso aqui também nos traz, por muitas vezes a gente fica com medo, né, de falar, quando a gente tem uma oportunidade de falar do amor de Jesus. Ah, mas o que eu vou falar? Não sei o que falar. Abre a boca, cara, sabe? Fala de alguma coisa de Jesus, né? Pedro, ele não buscou uma Torá aqui para ler. Pedro não buscou um pergaminho, ele não buscou alguma coisa. Ele falou: ah, então tá, já que eu vou falar de quem? Eu vou falar de Jesus, então, ué. Né? Por isso, Ele falou das próprias experiências que ele teve com Cristo, né? com Cristo. Exatamente. Agora ele Para que, está reconhecendo. Hã? para que melhor? Para que melhor? E agora ele está reconhecendo. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Não tem como. Então, se a pessoa ela é chamada para pregar, para falar em qualquer tipo de lugar, a pessoa tem que estar pronta. Ela tem que estar preparada, ao menos, né? Ao menos capacitada, ao menos, mínimo, né? Com alguma coisa de Jesus. Não tem jeito. É engraçado mesmo a questão do jejum. A gente reparando que quando Cristo estava mesmo com eles, eles não jejuavam, né? Que tanto é que os fariseus falavam mesmo: ah, por que os seus discípulos não jejuam e tal? Mas aí, depois que Jesus foi, né, ressurreto e tal, e foi aos céus, então aí eles começaram a jejuar, né? Uhum. Só E aí, testificando só o que Cristo falou para eles, né? Que vai chegar um tempo em que eles vão jejuar. E aqui exatamente, já chegou o tempo, né, que eles jejuam. exatamente. Agora em Atos, está descrevendo o ato realmente dos apóstolos, né? Os atos deles. É. Mas e aí, continua lendo tudo ou a gente vai até. Não, vamos dar uma resumida aqui, que já está É, porque o povo já está indo dormir. meia-noite e 10 já, e tem gente que vai dormir, tem gente que vai orar, né? Então, aí Pedro pega o evangelho a eles ali, né? E ele fala também como que Jesus. Ele fala daquilo que eles já ouviam, daquilo que eles já sabiam, né? O centurião, por ser um centurião, ele já sabia o que aconteceu com Jesus, né? Tanto que Pedro, ele mesmo afirma: esta é a palavra que vocês já sabem o que aconteceu na Judéia. Vocês já sabem, no 37 aí, ele está falando: vocês já Aham. sabem o que aconteceu, né? E aí ele começa lá em João: tendo João Batista batizado, o Senhor. E aí, como Deus também ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, né? Ele não foi só ungido por João Batista. Não, ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. E aí Jesus andou por toda parte, fazendo bem, pregando, anunciando. E aí ele morreu, foi pendurado, mataram ele no madeiro. Mas Deus ressuscitou no terceiro dia, né? E aí ele fala que eles comeram com Jesus, eles participaram ali de uma ceia com ele,
né? E Jesus mandou com que eles pregassem o evangelho a todas as nações. Então Pedro ele sabia também que essa hora iria chegar. Talvez Pedro também estava sendo até um resistente, né? Para não pregar entre os gentios. E agora ele recebe essa revelação, esse êxtase, esse arrebatamento, a qual Deus manda ele matar e comer. E aí Jesus foi constituído por juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho. E aí, enquanto Pedro falava isso em 44, que é um poder O mais sobrenatural do Espírito aqui, o stop, né? O João Kleber aí, para. Enquanto ele falava, caiu sobre todos o Espírito Santo. A palavra caiu, Cris, eu marquei a caiu, não sei se você marcou. Marquei todo o versículo, na verdade, né? Mas o caiu, eu fiz um redondinho assim, ó. Porque cair é isso aqui, ó. Ó. Né? Cair é isso aqui. Gente, De uma hora para e outra. caiu sobre todos que ouviam. Todos os que estavam ali. Todos os que estavam presentes. E aí Pedro se admirou, junto com os que estavam lá de Jope, né? Que foram junto com ele. Eles ficaram admirados. Eles se admiraram, né? Pois ouviam falar em línguas, engrandecendo a Deus. A mesma coisa que aconteceu em Pentecoste 2, Atos 2, né? Em Pentecoste. Aí acontece com os caras que eles repudiavam, né? Exatamente. E olha só como que é poderoso isso. Porque Atos 2 aconteceu isso. Todos falavam em línguas, né? E agora que os gentios agora recebem o mesmo Espírito, O mesmo Espírito. testificando aquilo que a gente já sabe, que é um só Deus, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. A obra do Espírito Santo, ela é muito, mas muito poderosa. E linda ao mesmo tempo. Eu fico apaixonado. É lindo. É lindo. Eu sou um eterno apaixonado. É lindo demais. A Ju Né? falando, imagine o poder. Esse caiu, eu vejo repentinamente e rapidamente. Exatamente. É verdade. O cair é muito rápido aqui. Eu tô segurando o copo, ó. Caiu. Quem viu? De uma É muito vez. rápido. Gente, sobre todos. E Pedro falando, moço. Pedro falando, buf, caiu do nada. Né? Né? E agora Pedro fala, será que alguém poderia recusar e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Porque Aí já eles batizou. na hora ali tinha água e ele ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Né? Ali Pedro e aquela galera toda ficou ali por alguns dias com eles. Né? Olha o Pedro soltando pérola aí. As coisas dele. O que ele falou? Ah, caiu, não teve reflexo para desviar do espírito. Exatamente. Mas olha só, Tinha nem como resistir, né? se a gente comparar Atos 2 com Atos 10, é quase a mesma coisa. Por quê? Por quê? Porque lá em Atos 2, eles estavam unânimes em oração. Agora, na casa de Cornélio, eles estavam unânimes em oração e jejum. Né? Em Atos, foi Pedro que pregou. Pedro pregou, e aí o Espírito Santo veio. Em Atos 10, Pedro que pregou, e o Espírito Santo desceu. A mesma coisa. Né? Então, assim, o Espírito é o mesmo. Né? E até a própria pessoa também que pregou é a mesma. Foi o Pedro. Né? Como eu falei, que tem a chave, né? Pedro era pedra, e ele tinha a chave ali. E ele estava abrindo as chaves do reino ali sobre os gentios agora. Né? Só vai entender quem já caiu sem sentir o corpo. Não entendi. Só vai entender quem já caiu sem sentir o corpo. Tu entendeu isso? Eu não entendi, não. Pedro era o discípulo amado do Espírito Santo, pastor. Não só Pedro, tá? Não só Pedro. Espírito Santo, a gente viu o Felipe aí, cara. Sabe? Felipe, Né? Felipe, então, assim, Estevão.
O Espírito Santo ele ama Também dos todos, discípulos primeiros. tá? Agora a diferença de Pedro é que Pedro ele era o líder, né? O Pedro é aquele a qual Jesus falou sobre essa pedra, sobre você, edificarei a minha igreja. E agora o que Jesus está edificando aqui junto com o Espírito Santo é a sua igreja, né? Os gentios estão entrando dentro dela agora, né? A casa de Cornélio. E como a Cris bem falou, Cornélio era um romano, Cornélio era um centurião, né? Era um cara que era odiado, porque um centurião ele cuidava ali de um grupo de 100 homens, né? Só que esse centurião ele era amado, mas tinha muitos centuriões que eram odiados, né? É. Exemplo daquele centurião que manda transpassar Jesus. Aquele lá devia ser um cara muito ruim. Tipo, outro também que andava com os cobradores dos impostos, né? Igual quando era com Mateus, andava aquele povo lá para cobrar o imposto. Então, o judeu odiava esses caras, porque, né, meio Ah, que roubavam deles, né? aham. Odiavam eles de ódio mesmo, ódio legítimo. E aí a gente finaliza. Tem mais alguma coisa para passar aí, Cris? Não, tá de boas. Tá de boa? Tá de boas. Calma aí, tá quase caindo. Pois é, então agora a gente finaliza. Hoje, que já é meia-noite, meia-noite e 20. Hoje Ô, a gente pastor vai. Júnior, Vem aqui para dar um tchau pro povo. Josué Hoje a já gente deve vai. estar no som, né? José está pastor dormindo. Júnior. Ó, o Josué já tá dormindo. Eu queria ver José está o dormindo. Josué. Ele apareceu aí Você um vê, hoje pouquinho. você já viu ele. Eu não vi. Hoje você não viu ele na igreja, não? Mas eu queria ver de novo. Eu queria tão fofinho. Hã? O Mas Josué ele está é. dormindo. Ele é fofinho. Mas deixa o bichinho dormir, Dá tadinho. vontade de apertar essa bolinha. Esse aqui só dorme lá para 1 hora da manhã. Ah, é? Eu já dormi 3 horas da manhã. Aí podemos começar a live de hoje. 3 horas da manhã. José dormiu. Ô, Dormiu, Pedro, bichinho. se amanhã não tivesse que trabalhar, eu continuaria mesmo. Né? Mas Pastor amanhã. Júnior. Oi. Pastor Júnior. O Josué deve estar com soninho. Josué deve estar com muito sono. Ah, Ô, você também deveria. eu não tinha visto aqui, mas a Cassiane tinha mandado uma pergunta lá referente ao que a gente tinha falado, né? Qual o discípulo que a gente escolheria para passar um dia? E ela também Ah, complementou a pergunta: e por que vocês escolheram eles? Né? Porque eu escolhi Paulo e por que você escolheu Paulo também, Cris? Fala aí para a gente finalizar. eu escolhi Paulo porque, assim, eu tenho uma profunda admiração, na verdade, pelo ministério dele, pela entrega, pelo, assim, a forma que eu acho linda demais. A trajetória dele mesmo, assim, e como que ele se entregou mesmo, assim, na obra, sabe? Então, para mim, é um dos caras que eu mais admiro, é Paulo. Eu também. Eu escolheria ele por causa da intensividade, a intensidade, né, na verdade, de Paulo. E Paulo ele foi intenso do começo até o fim de sua vida. Aí nós vamos ver lá na frente, lá quando Paulo já estava indo, sabia de seu martírio já, que já estava condenado, que ia morrer, ia ser decapitado. E mesmo assim ele escreve para trazer para ele os seus livros, a sua capa, né, porque ele ainda queria aprender mais do Senhor. Isso é, gente, É é isso que tem, fantástica. sabe? Eu perguntaria para ele o que aconteceu dentro dele, sabe? Que fogo é esse que o cara nunca terminou, né? Do começo até o fim. O cara foi intenso. Eu perguntaria qual era o espinho que ele que Deus não tirou dele. Porque o resto, o cara era top demais, moço. O cara era bom. É Aí o você vai espinho. lendo as cartas, por ler as outras cartas que ele escreveu, né? A Coríntios, a Efésios e tal, Gálatas. Você vai olhando as cartas assim, aí você vai se apaixonando mais por esse cara. Exatamente. Gente, Um cara que era ele tinha um conhecimento sanguinário. assim. Um cara que era sanguinário. Um Depois cara de que. Cristo, para mim, ó, depois de Cristo, porque é claro que Cristo é o centro, é o único. Mas depois de Cristo, para mim, é ele. Ele foi o maior, né? O maior dos É, apóstolos. Ele foi, e na verdade ele só foi o maior porque ele foi o menor. né? Ele serviu. Paulo pequeno.
Paulo Faz Pequeno. É. Vitor, Verdade. o quão Aí, grande até aí o final descreveu tudo. De Saulo, É, Saul, Paulo. agora Paulo Pequeno, porque ele era servo. A Dani também falou, eu perguntaria qual o espinho e se ele escreveu Hebreus. É, também tem as dúvidas, né? Quem escreveu Hebreus? Eu tenho uma convicção dentro de mim que foi Paulo. Por ler também, assim, eu não tenho convicção, não. Eu acho que foi ele. Eu tenho convicção dentro de mim. Por isso que eu falei que é dentro de mim, né? Mas a certeza mesmo nós não tem, né? Então, Verdade. não Ela diz, mas tá falando pra sorrir pro print aí, ó. pra nós, o print. Vem, Dom, aparecendo o print lá do. Ri lá, vai tirar a foto. Ó. Beleza. Oxe, aqui parou. Uai, que parou pra mim a Cris. É... Cris, tá aí? Oi, oi, oi. Eu acho que aqui já saiu. Gente, obrigado por vocês terem ficado. Valeu pela paciência aí. Tenham todos uma ótima noite. Né? Eu vou mandar lá no grupo também. Acho que saiu, ela saiu. Cris saiu. Tenham todos uma ótima noite aí. Vou mandar lá no grupo também o código do livro de ontem e o código do livro de hoje, tá? O código do livro de ontem é o NUCO. Eu não postei aqui, não tinha comentado, mas é eunuco e o código do livro de hoje é a Trivela do Anjo. Beleza? Valeu, boa noite para vocês e todos vocês tenham uma ótima noite. Obrigado, Ju. Boa noite para vocês. Valeu, Cassiane, Daiane, Pedro, a Cris por ter ficado aí com a gente até o final. A Rô, a galera toda que ficou aí com a gente. Gente, obrigado, hein? Que Deus abençoe vocês. Vocês tenham uma ótima semana. Tá bom? Um beijo.